Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvinte. Bom dia, doutor. Doutor, nós já tivemos uma manifestação do Ministério da Saúde aqui do Brasil em relação à situação que ocorre neste momento no Peru. A síndrome de Guillain-Barré fez com que o país declarasse estado de emergência. Por que ocorreu isso e chega a ser um motivo de preocupação para os brasileiros nesse momento? Cássia, não é um motivo de preocupação para nós brasileiros nesse momento. Quer dizer, vamos entender o que é a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré é uma reação do próprio corpo, é uma reação autoimune, como a gente chama, quando o nosso sistema de defesa entrou em contato com alguma coisa estranha, geralmente um vírus ou uma bactéria, e se preparou para defender o corpo contra esse ataque, vamos dizer assim. Só que essa reação gera a produção de anticorpos e de outras substâncias que atacam, no caso específico da síndrome de Guillain-Barré, as células do sistema nervoso. Basicamente, as raízes nervosas que estão ali na medula espinhal. Então, o que acontece com isso? A pessoa pode, no caso de afetar a parte motora, que é a mais comum, uma fraqueza progressiva, começando geralmente por pés e mãos, que pode subir, ou seja, passar a atingir musculaturas mais altas, inclusive musculatura do abdômen, chegando muitas vezes à musculatura do tórax, e aí atrapalhando, ou seja, impedindo a respiração e tendo que se usar ventilação mecânica para manter esse paciente vivo enquanto se trata da síndrome de Guillain-Barré. Então, é uma reação imunológica de defesa a uma coisa que está acontecendo, geralmente um ataque por um vírus ou uma bactéria. E a partir daí, medidas de suporte têm que ser estabelecidas e tratamentos específicos existem, né? A gente tem imunoglobulinas para se usar contra esses anticorpos, a gente tem a possibilidade de fazer a plasmaférese, que é a filtração do sangue para tentar retirar esses anticorpos que estão atacando a medula espinhal, e os pacientes, na grande maioria, se recuperam, alguns ficam com algum tipo de sequela motora, muitas vezes, lembrando que, além do fato das lesões motoras, pode acontecer uma manifestação do Guillain-Barré que afete a parte sensitiva, levando a dormências e dificuldades de sensações. Mas o mais importante é o seguinte: síndrome de Guillain-Barré é uma coisa muito rara. Ela acontece o ano todo, no mundo todo, inclusive no Brasil, Cássia. Eu acho que o interessante da gente destacar também, porque causa essa preocupação, um surto, quando a gente fala, usa o termo de surto, é que a síndrome ela não é contagiosa. O que acontece é que a pessoa que tem a doença, desencadeou a síndrome, pode transmitir o vírus que desencadeou a síndrome, né, doutor? E aí pode ou não se desenvolver a doença a partir desse vírus. É mais ou menos isso. Não, é bem isso. Ou seja, não é uma doença infecciosa. É uma consequência tardia, inclusive, muitas vezes, de um caso infeccioso. Para ter uma ideia, Marcela, olha só. Zika, dengue, chikungunya, citomegalovírus, o vírus do Epstein-Barr vírus, que é o da mononucleose, sarampo, influenza e uma bactéria que afeta o sistema gastrointestinal, que é o Campylobacter, com muita frequência estão relacionadas ao Guillain-Barré. 66%, ou 2/3 dos casos de Guillain-Barré, o paciente apresentou, num período que varia de dias até poucas semanas, um caso infeccioso, ou de uma infecção viral respiratória, ou de uma infecção gastrointestinal. Ou seja, é uma consequência de uma infecção viral. O que pode estar acontecendo no Peru que chama a atenção? O que a gente começou a conversar no início da semana. Um surto absurdo de dengue no Peru pode estar ligado a esse aumento do número de casos de Guillain-Barré. Vamos lembrar que surto é para doença infecciosa, tá? Então, o surto de dengue pode estar ligado? Sim. O Peru tem 188 mil casos de dengue registrados até o meio de maio, mais ou menos. Devem ser muitos e muitos mais até agora. O que acontece? Ele é o 4º país da América Latina. A gente falou sobre isso essa semana. O Brasil é o 3º, o Peru é o 4º país da América Latina em casos por cada 100 mil habitantes
tendo mais ou menos ali 500 e poucos por cada 100 mil, que é 2 vezes a média da América. Então, pode ser que seja por causa disso? Sim, se você tem uma manifestação tardia rara de uma doença, mas você tem uma quantidade absurda da sua população sofrendo dessa doença infecciosa, pode ser que uma coisa esteja ligada à outra. Mas aí só realmente uma avaliação mais cuidadosa das autoridades peruanas vai poder chegar a essa conclusão. A gente sabe que dengue pode ser uma causa, e é uma causa descrita, de doença síndrome de Guillain-Barré? Sim. Isso está descrito na literatura científica, isso pode estar até acontecendo lá no Peru. Então, eu acho que é para a gente ficar bem claro que... E no Brasil, lembrando, acontecem casos de síndrome de Guillain-Barré o ano inteiro, e lembrando, é uma doença, uma manifestação rara, é uma consequência muito rara de uma doença infecciosa. Recado dado, doutor. Muito importante falar do que pode ser gatilho, mas lembrar que é uma doença bastante rara. Por enquanto, não há nenhum motivo para preocupação aqui no Brasil em relação a essa situação que está se desenhando lá no Peru. Doutor, muito obrigada. Voltamos a falar amanhã. Até lá.